Olá, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos dar início ao culto desta quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Ore comigo agora, que Deus te dê graça, te dê força, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos pela tua beleza, nós te louvamos pela tua santidade, pelo teu amor. Nesta hora de oração, nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos, porque melhor mão não há, Senhor, para que possamos colocar a nossa vida, colocar a nossa família, colocar a tua igreja, colocar a nossa fé diante do teu altar. Nesse momento, Senhor, em que o Brasil passa por muitas adversidades, nós queremos, Senhor, te agradecer, porque o Senhor tem abençoado o teu povo, o Senhor tem livrado o seu povo. O Senhor tem dado, Senhor meu Deus, bênção sem medida. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade, por tão grande salvação. E essa fé permaneça viva dentro de nós, Pai querido, e o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, e que o teu nome seja engrandecido para sempre. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você, que está, meu amado, em 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1, nessa abertura que diz: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor, como o sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou retrocederá. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Olha que coisa gloriosa, né? O que você quer que eu faça, que adiante, atrase. O Senhor ouve a nossa oração. Quando nós clamamos de todo o nosso coração, Deus ele muda uma situação de morte em vida. O Senhor pode fazer isso que fez aqui, fazer voltar um relógio. O Senhor pode parar o sol, Ele pode parar o tempo. O Senhor pode fazer tudo aquilo que Ele quiser fazer. Nós é que devemos ter fé e colocarmos em prática. Pedimos para o Senhor que Ele se compadeça de nós, não importa o que seja. Louvado seja o nome do Senhor. Fica conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Cante conosco, hino 152, do cantor cristão, Pastor Divino, pastor das nossas almas. E está na palavra de Deus, que Jesus é o nosso pastor, pastor das nossas almas. Vamos cantar. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado,
Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos, Mestre, digna te acudir. Aos enfermos, Mestre, digna te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu, Senhor. Toma o tenro cordeirinho no regaço teu, pastor. Dá-lhe os pastos de celeste doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Aleluia. Cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença, caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus, edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença,
Louvado seja Deus, eu quero compartilhar uma palavra com você que está no livro de Gênesis, capítulo 4, verso de número 26, onde diz assim: A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, em uma certa oportunidade, falando sobre a oração. Eu quero falar sobre um lugar de oração. Estava eu andando numa cidade onde eu trabalhei, e nessa cidade eu pude contemplar ali uma faixa na porta de uma igreja escrito assim: de tantas horas a tantas horas, das 11, acho que era da 11 às 13, um lugar de oração. Eu achei aquilo tão lindo. Aí uma igreja que abriu, igreja evangélica que abriu sua porta, determinado horário para todo aquele que quiser entrar e orar. Ele tinha essa oportunidade. Eu achei aquilo muito bacana, eu anotei. E quando eu estava aqui lendo esses textos aqui, eu comecei a pensar nessa questão, né, de oração ao Senhor, um lugar de oração. Nós lemos aqui em Gênesis 4:26, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Houve um momento em que, a Bíblia diz aqui, que se começou a invocar o nome do Senhor, a orar, a buscar, a ofertar, a sacrificar, a buscar a presença de Deus. E eu quero começar por aqui, que Adão, a sua dor na perda, né, de um filho e o nascimento de outro, Adão começa a pensar num lugar de retomada. Imagina perder um filho, daqui a pouco vem outro, e aí recomeçaria tudo novamente, né? Então, esse lugar de oração de Adão é o lugar da retomada. É o lugar da retomada. Qual seria o nosso lugar de oração? Um lugar de oração, não especificamente um lugar, mas uma situação, né? Adão estava retomando a história ali, né? E Deus era com ele. Nós vemos Noé também, depois de todo o dilúvio, de todo aquele período um pouco longo, né? E quando ele sai da arca e sai com a sua família, ele sai daquele lugar, está no capítulo 8 e 9 de Gênesis, né? Após o dilúvio, levantou um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios a Deus e recebeu também promessas de Deus ali. O lugar do recomeço. É um lugar de recomeço. Talvez, como Adão, nós tenhamos perdido algumas coisas e temos que recomeçar. Talvez, como Noé, nós passamos por uma situação um pouco adversa, diferente, difícil, mas temos que recomeçar, lugar de recomeço. É orar e recomeçar, a um lugar para recomeçar, um lugar de oração, um lugar novo, algo maravilhoso, né? Em Abraão, capítulo de número 15, o Senhor deu para ele uma promessa, ele não tinha filhos. Deus deu para ele assim: você terá filhos e vai sair de você. Olha para o céu, olha para as estrelas e olha aí, se é que você pode contar. E ele creu, lá em Gênesis 15:6 diz que ele creu e isso foi lhe imputado como justiça. Isso para mim é um lugar como o lugar da promessa. E quando nós começamos a pensar nessas coisas, começamos a refletir, porque Deus tem coisas novas para nós. No nosso lugar de oração, nós ali colocamos diante de Deus as nossas prioridades, colocamos diante de Deus as nossas dificuldades, colocamos diante de Deus tudo aquilo que nos cerca. Nós precisamos orar e conversar com o Senhor e colocar diante dele todas as nossas dificuldades. Jacó, ele lutou com um anjo, a Bíblia diz. E ele diz assim: não te deixarei enquanto não me abençoares. O lugar de oração de Jacó foi uma pedra. Até o seu nome foi mudado para Israel. O lugar de uma nova nação, uma nova história. Talvez você esteja diante de Deus pensando em começar algo,
da parte de Deus, ou algo espiritual, ou algo material, algo que vai mudar a sua história, você deve lutar com o Senhor e colocar diante do altar um lugar de oração, um lugar de busca, um lugar de uma nova história. Deus pode mudar a nossa história, depende da maneira como nós chegamos diante dele, diante do seu altar. Nós também encontramos Daniel na cova dos leões, né? A sua oração foi que Deus o protegesse do mal. E ali, imagina aquele homem de Deus, com todas as coisas, sabedoria de Deus, todo o conhecimento, uma posição no reino maravilhosa, ser enganado. Ele foi acusado que estava orando, buscando a Deus 3 vezes ao dia, e foi jogado na cova dos leões. Ele confiou na proteção de Deus. Talvez nós estejamos passando por acusações do inimigo, acusações dentro da família, acusações no trabalho, sendo apontado, sendo entristecido por algumas situações. Então nós devemos confiar no Senhor, confiar na força do seu poder, confiar que Ele vai nos tirar da cova, Ele vai nos tirar da situação difícil, Ele vai nos tirar das atrocidades, do ataque do inimigo. Não importa que situação nós nos encontremos, temos que confiar totalmente no Senhor, assim como Daniel confiou. O lugar de oração de Daniel foi a confiança dele total em Deus. Confiança total. Elias na caverna, depois de Elias ter feito tantas maravilhas, Elias derrotou os profetas de Baal, Elias fez chover, Elias fez tanta coisa. Mas Elias teve um momento assim muito difícil, um lugar que ele correu para a caverna. Elias na caverna, o lugar onde ele se escondeu ali, o lugar do desânimo, o lugar do abatimento. Mas Deus o alimentou, o sustentou e o levou a ungir reis e profetas. Eu penso que você pode estar passando agora por um momento que nem o de Elias. Você pode estar na caverna, você pode estar ali acuado, você pode estar recuado, com medo, não sabendo o que fazer, talvez até tenha desistido de algumas coisas, mas o Senhor é aquele que tem graça para te levantar, graça para te abençoar, graça para te visitar, e Ele vai te sustentar, e Ele vai te guiar, e Ele vai te orientar, e Ele vai te abençoar, Ele vai alimentar sua alma, e você vai sair daí para fazer uma obra que talvez você nunca tenha feito na sua vida. Esse lugar que você está aí, o lugar do isolamento, pode ser o lugar de ouvir a voz de Deus. Talvez seja esse o lugar que você esteja agora. Sansão, um homem lá no livro de Juízes, diz que lutou tanto pelo povo de Israel, fez tantas coisas e tal, mas ele cometeu grandes erros. E Sansão estava no lugar que eu chamo aqui que é um lugar de arrependimento. Ele se arrependeu. O seu lugar de oração para fazer o que é certo enquanto há tempo. Então, Sansão, quando ele veio aquela sobriedade sobre a mente dele, as forças começaram a voltar, ele vai e derruba todas aquelas colunas e mata mais inimigos do que ele matou em toda a sua vida. E ali, então, houve um arrependimento. Talvez o nosso lugar seja um lugar de arrependimento, de perceber os erros que nós estamos cometendo, os erros que nós estamos cometendo contra o Senhor, contra o próximo. Talvez a gente tenha que fazer uma reflexão e entrar nessa oração do arrependimento, nesse momento, nesse lugar de arrependimento no nosso coração e buscar ao Senhor de todo o nosso entendimento. Também nós temos a oração de Ana. Ana orou ao Senhor na angústia. Olha, irmãos, talvez você esteja assim também, nesse momento, angustiado, inseguro, né? Esperando uma bênção, aquilo nunca acontece, esperando uma resposta que parece que nunca vem, esperando algo da parte do Senhor, mas Ana, quando ela orou na angústia do seu coração. E Deus ouviu e respondeu. Então, quando você hoje, nesse lugar de angústia que você pode estar vivendo agora, que você possa clamar ao Senhor, abrir a tua boca, falar com o Senhor, Deus vai te responder. Deus vai responder a sua oração. Talvez seja como Ana, que não tinha filhos. Talvez você está esperando algo que você não tem. Você tem pedido a Deus, e Deus vai te responder na sua angústia. Clame ao Senhor nesse lugar de oração. José,
e orou ao Senhor para ter a revelação do sonho do rei. O seu lugar de oração era a sua fé no Senhor. José, apesar de ter sido vendido pelos irmãos, sido preso, ficar no cativeiro durante muito tempo, Deus deu uma oportunidade grandiosa para ele e ele não perdeu sua fé, ele aproveitou a fé. E esse homem chegou a um posto maravilhoso, um lugar que ele chegou como escravo, ele saiu ali como governador, um homem muito importante, o segundo no reino. Talvez a nossa oração, a nossa fé, ela não pode se perder ao longo do tempo, não importa as dificuldades. A nossa fé deve permanecer firme na presença do Senhor, assim como José. Essa fé, esse lugar da fé, o lugar de oração da fé, deve estar sempre conosco. Paulo e Silas, em Atos 16, oravam e cantavam na prisão. O seu lugar de oração era ali naquela prisão agora, era naquele momento. Paulo, ele escreve mais para frente, posso todas as coisas naquele que me fortalece, sem passar isso, passar aquilo, passar muitas dificuldades, mas ele permaneceu firme, apesar de todas as lutas, tudo que vinha contra ele, os inimigos, adversários, tudo contra, mas ele permaneceu firme, né? Daí ele diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu quero encerrar aqui essa palavra com uma pessoa, a mais importante de todas as pessoas que nós já conhecemos e lemos sobre ela, que é o Senhor Jesus. Jesus, de todas as orações que Jesus fez oração em João capítulo 17, Jesus orou no Getsêmani, Jesus fez coisas gloriosas, mas a oração de Jesus, que eu quero colocar aqui nesta palavra, é aquela oração que Jesus fez na cruz do Calvário. O lugar de oração de Jesus, a última oração antes dele morrer, foi na cruz do Calvário. Jesus diz assim, está consumado. Ele disse para o Pai, Pai, está consumado. Tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, naquela oração, ele concluiu. Ali ele bateu o martelo, ali ele entregou sua vida por mim e por você. A oração da cruz é a oração que chega até nós, que nos dá graça, que nos dá força para vencermos todos os nossos pecados, vencermos todas as nossas fragilidades. Ali diz assim Jesus, que todo aquele que crer será salvo. Naquilo que Jesus fez. Todo aquele que crer será salvo. Naquilo que Jesus fez, aquilo que ele consumou, a oração da cruz. Pai, está tudo consumado. Que maravilha, que coisa gloriosa. E eu quero dizer para você, qual é o seu lugar de oração hoje? Qual é o seu lugar de oração? Deus te ouvirá como ouviu todos os servos do Senhor, todos eles. Senhor, o meu lugar de oração hoje pode ser a dor, o medo, a insegurança, a incerteza, a falta de fé, o desemprego, a enfermidade, a família, o casamento, o meu futuro, a minha salvação e a dos outros também. Qual é o teu lugar de oração hoje? Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus por cada uma dessas pessoas, Senhor, que agora tem um lugar de oração. Talvez esse lugar seja um lugar de dor, um lugar de adversidade, um lugar de tristeza, mas que o Senhor possa ouvir o seu clamor, o Senhor possa contemplar os seus lábios, seu coração, e ouvir, Senhor, aquilo que vem lá do seu interior, da sua alma. Essa entrega, Senhor, essa entrega no altar, essa entrega do coração, essa entrega com lágrimas, essa entrega, Senhor, Pai querido, de espera, Senhor, de uma solução da parte do Senhor, porque essa pessoa não pode fazer mais nada. Abençoa então, Senhor, em nome de Jesus, a esses que estão ouvindo agora, que o lugar de oração dele agora, esse lugar, Senhor, de dor, se transforme num lugar de bênção. Que o Senhor possa ouvir o seu clamor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, coloque a mão no seu coração. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que excede todo entendimento, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até mais, para a glória do Senhor,
né? Fica com Deus, receba o nosso abraço e nos vemos sexta-feira na oração, no templo, com um número diminuído, e domingo lá no grande templo, nós buscarmos ao Senhor. Não esqueça de dar o seu nome. A nossa oração em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida grandemente. E Deus abraça a sua causa e responda a sua oração. Deus abençoe.